Olá, hoje no Power Minds Connect eu vou conversar com outra querida amiga, doutora Carla Sardi, fundadora da Rede Sorridentes, que tem 5 trilhões de unidades já no Brasil e no mundo, e outros negócios também, né, Carla, que a gente vai conversar aqui. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. A gente conversou da última vez, acho que foi antes da pandemia, quando o mundo ainda era redondo, né? E você já estava numa ascendente muito forte de crescimento, né? Me conte o que aconteceu da pandemia, na pandemia e da pandemia para cá, nos seus negócios, e depois a gente faz aquele tradicional flashback para você me contar aqueles perrengues todos do seu início de empreendedorismo. Olha, é um prazer para mim poder estar aqui. E se tem uma coisa que eu gosto de falar, é de crescimento, é de expansão. Porque, na minha visão, empresas que não crescem, elas desaparecem com o tempo. Na pandemia, nós tivemos algo inusitado. Crescemos 250%. Por quê? Porque nós temos o privilégio da maioria dos nossos negócios estarem enquadrados como serviços essenciais. Então, nós ficamos abertos. E o que a pandemia trouxe? Ela trouxe um olhar muito mais atento para a saúde. Então, pessoas que não olhavam para a saúde, que não estavam muito preocupados com o bem-estar, entenderam ali que isso era necessário. Então, durante a pandemia, nós ficamos abertos, até como uma questão social para poder apoiar a população, para os atendimentos de urgência e emergência. Eu me colocava muito na posição, por exemplo, de uma mãe com uma criança com dor de dente, ou a própria mãe, e não encontrar um lugar aberto, porque os hospitais eles estavam completamente focados no Covid. E isso deu muito certo, porque a gente ter acolhido essas pessoas num momento tão crítico, com tanta insegurança, com tantas dúvidas, fez com que nós conquistássemos 660 mil novos pacientes. Me lembro que nós já tínhamos aí na casa de 4 milhões de clientes, hoje nós temos 8 milhões, fazemos 600 mil atendimentos mês, e o nosso ecossistema cresceu muito. Já a Gil, né, que nasceu como Geolaser, não era uma empresa de serviços essenciais, mas também aconteceu algo muito bacana. Nós passamos a vender pacotes de estética através de e-commerce. E o que a gente viu? As pessoas querendo se cuidar. Então, a pessoa comprava o pacote para usufruir pós-abertura. Então, eu falo que para a gente foi um marco de crescimento, algo que a gente nunca tinha. A gente sempre cresceu 2 dígitos, mas algo desse tamanho foi na pandemia. Na pandemia, acho que foi o Caíto Maia que falou que cresceu também a venda de óculos de grau, óculos escuros e tal. E alguém me disse também cuidados com a beleza, né? Sim. Porque na pandemia as pessoas primeiro viram que não enxergavam direito, porque ficavam mais tempo em casa tendo que ler, ou no celular, não sei o quê, e tinham mais tempo para se olhar no espelho e ver que elas eram feias. Estavam feiosas, precisavam de um trato ali na pele, na sobrancelha, na pálpebra e tal, nos dentes, né? Mas me conte agora, lá do começo, como é que você começou? Onde você nasceu? Quantos irmãos você tem? Onde você casou? Onde você se formou? Olha, vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória, mas acho que é importante as pessoas entenderem que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, que hoje o que eu toco é o maior ecossistema de saúde, beleza e bem-estar do Brasil, com 11 marcas, né? Nós temos aí unidades em 23 estados, mas essa história não começou desse jeito. Começou, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pitangueiras, uma cidade pequenininha,
Formei para dentista em Alfenas, Minas Gerais, mais de 300 quilômetros da minha cidade, com muito sacrifício. Né? Eu cheguei a vender até água na porta da faculdade, porque eu sou filha de motorista. E meu pai faleceu num hospital público muito jovem, com pancreatite. Então, eu banquei todos os meus estudos, banquei minha moradia, banquei tudo. Mudei para São Paulo. Aqui eu comecei minha trajetória trabalhando para os outros como dentista. Comprei o consultório que eu trabalhava, um consultório muito simples, na zona leste de São Paulo, em cima de uma padaria. E ali eu comecei a empreender de verdade. Mas, na verdade, José Vicente, eu empreendo desde os 12 anos de idade. Eu me lembro que, aos 12 anos de idade, eu realizei meu primeiro sonho, vendendo uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado da minha cidade, e comprei minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa. E depois, aqui em São Paulo... Mas que linha cara! Vendi uma caixa de carretéis de linha colorida e comprei uma bicicleta. Ô, louco. Ou a bicicleta estava muito barata. Não, olha, me lembro que todo dia eu juntava o dinheirinho e punha na poupança, e na semana seguinte eu consegui, era uma caixa. Mas o engraçado foi como eu vendi. Né? Eu peguei uma cadeira da cozinha da minha casa, uma bacia dessas de pôr roupa de molho, e eu montei meu primeiro slogan: entra, entra, freguesia, Xuxa dinheiro na bacia. E as pessoas vinham ver o que tinha na bacia e compravam os carretéis de linha. E aí, depois, empreendendo aqui em São Paulo, durante meus 7 primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio. Não comprei casa, não comprei carro. O que eu comprava era cadeiras odontológicas, raio-x, ultrassom, laser. Eu comprava tudo para poder crescer. E as pessoas diziam para mim: você não vai comprar uma casa? Eu dizia: não, meu negócio vai me dar muitas casas. E eu colocava e ia convidando outros dentistas para virem fazer parte da minha equipe. E aí eu saí de cima de uma padaria, construí minha primeira sede na Zona Leste, uma clínica de 3 andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Eu vi tudo que os ricos tinham e dei para a classe C, com altíssima qualidade por um preço justo. E aí eu comecei a expandir montando clínicas próprias. Em 2005, eu tinha trabalhando comigo filha de diretor de Unilever, diretor de Pão de Açúcar, presidente da Cielo. E essas dentistas, os dentistas que trabalhavam comigo, queriam um negócio como o meu. Em 2007, eu viro franquia, vendo 58 franquias num único mês. E aí eu começo a expandir no modelo de franquias. E aí chego no tamanho que eu tenho hoje, né, de quase 800 unidades espalhadas pelo Brasil. Então, a minha primeira marca a ser criada foi a Sorridentes Clínicas Odontológicas. Só que aí depois vieram outras marcas. Em 2018, eu contratei a atriz Giovanna Antonelli, Ivete Sangalo, para serem garotas propagandas da Sorridentes. E Giovanna me conta nas gravações que tinha fundado uma empresa chamada Geolaser, me convida para ser sócia, tinham 13 unidades. Em 2019, eu me torno sócia da Giovanna e nós saímos de 13 lojas para mais de 200 espalhadas pelo Brasil. E aí, José, teve um outro caso inusitado que, em 2019, eu vou para a China, praticamente com os 40 maiores empresários do Brasil, Fábio do Google, Luísa Trajano, José Galó da Renner. E, nesta viagem, né, eu recebo o convite para passar a fazer mentoria para 2 meninas do Ceará que tinham uma rede de clínicas de vacina. E aí eu me torno sócia delas e a gente sai de 6 clínicas de vacina, hoje para mais de 70 espalhadas pelo Brasil. E no modelo de franquia também. E aí você diz assim para mim, né, mas, Carla, tudo que você tem é franquia? Não. Eu tenho operadora de convênio, eu tenho hospital, eu tenho fábrica de alinhadores, aparelhos invisíveis, eu tenho marketplace, eu tenho programa de indicação, eu tenho escola de negócios. Então, nem tudo se encaixa no modelo de franquia. Que legal. Então, você já, depois que você saiu ali de cima da padaria com o sonho de ter várias casas,
Você tem várias casas já, imagino, né? Eu sei que você tinha uma em Orlando, ainda tem lá, não? Tenho sim, né? Eu tenho muito orgulho de falar da minha trajetória, porque nós fizemos muito sacrifício, né? Durante 12 anos eu trabalhei de domingo a domingo, folgando um domingo por mês. E aí tinha gente que dizia assim, nossa, que vida que ela tem. O que para muita gente isso é um problema, para mim era sinônimo de prosperidade. Por quê? Só eu estava aberta aos domingos na Zona Leste. Um paciente com dor de dente no domingo, ele está disposto a pagar um pouco mais. Então, eu comecei a construir diferenciais. Eu faturava no domingo o que eu faturava a semana inteirinha. Mas eu tinha, José Vicente, muito claro na minha cabeça o que eu queria para a minha vida. Né? Como eu queria criar meus filhos, aonde eu queria estar com 50 anos de idade. E eu realizei tudo isso. Meus filhos estudaram nas mais renomadas universidades de negócios do mundo, moraram 8 anos nos Estados Unidos. Eu entendia muito bem que aquilo que eu estava fazendo era algo que era temporário, só que, para mim, uma coisa é muito clara. Cliente, para mim, é sinônimo de prosperidade. Cliente, para mim, é sinônimo de riqueza. E eu amo o que eu faço. Né? Hoje eu ocupo 99% do meu tempo como empresária, mas eu sou dentista de formação, sou especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Hoje eu atendo somente por amor. Né? Todo ano eu vou para o sertão nordestino, eu passo lá 15 dias operando milhares de pessoas sem nenhum custo, porque eu me realizo como profissional. Mas eu queria, quando eu chegasse aos 50 anos de idade, eu entendi o seguinte, eu vou me dedicar mais agora, porque depois dos meus 50 anos eu quero trabalhar exclusivamente por propósito e não para pagar contas. E aí tem um fato aqui que eu gosto de contar, que eu fui para a Copa do Mundo, na Rússia, e meus filhos estavam junto, e nesse dia nós chegamos lá, aquele clima super legal, meus filhos amam futebol, e antes da gente entrar no estádio, eu tive uma conversa com eles que foi assim, sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós somos herdeiros, porque nós não herdamos nada de ninguém. Meu pai é falecido, meu marido é filho de um borracheiro semi-analfabeto, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Quantos finais de semana nós trabalhamos? Meus filhos passaram muitos sábados dentro da clínica, brincando, enquanto eu e meu marido atendíamos. Então, a gente olha para trás hoje, a gente vê que valeu muito a pena. Né? Eu comprei as minhas casas, eu consegui prosperar com muito trabalho e muita dedicação, mas eu acredito que com muito amor em tudo, porque dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. Dinheiro é consequência daquilo que a gente planta, que a gente constrói. Maravilha, cara. Quantas unidades são hoje da Sorridentes? Olha, hoje a Sorridentes tem quase 400 unidades, entre abertas, em obra e vendidas. E aí nós temos mais 200 e poucas Gil, né, 70 Amo Vacinas, e temos aí um hospital. Onde é esse hospital? Em Moema. E na Zona Leste, que você falou algumas vezes, que bairro que era? Começou na Vila Císpere, até próximo daquela fábrica de copos, garrafas, chamado Císpere. É um bairro na Zona Leste de São Paulo, que é onde eu comecei. A clínica existe lá até hoje, a primeira sede que foi construída. Mas quais são os maiores perrengues que você lembra da sua vida? Nossa, já passei por muitos. Eu acho que o primeiro sacrifício que eu fiz foi conseguir pegar meu tão sonhado canudo preto para me tornar dentista. Eu não medi esforços para isso acontecer. Uma vez que eu não podia contar financeiramente com a minha família, como eu disse, eu vendi água na porta da faculdade, vendi bombom de leitinho no corredor, vendia roupa e sapato nas repúblicas. Vendia linha por um preço exorbitante. Né? Isso eu tinha 12 anos ainda. E aí, acho que depois do segundo maior perrengue que eu passei, foi em 2009, quando eu decidi fazer uma expansão na empresa.
e essa expansão não deu certo, eu acordei com uma dívida de 23 milhões de reais. Né, eu fui buscar um empréstimo no banco e eu construí as clínicas primeiro, só que essa linha de crédito foi tirada do mercado pelo governo, mas as clínicas já estavam prontas, e aí eu tive que encontrar uma forma de pagar os fornecedores e conseguir sair desta situação. E eu me lembro que eu passei 5 anos que eu não desejo a ninguém, sem viajar, 5 anos com um sócio chamado banco. Tudo que eu ganhava era para pagar o banco, né? A gente não saía para jantar fora, porque eu queria quitar o banco, né? Para pagar menos juros e poder sair daquela situação. Eu paguei a última parcela do endividamento em dezembro de 2014, e aí, em 2015, eu voltei a crescer. E também crescemos muito na pandemia. 2024 foi um ano desafiador, né? A economia deu uma mudada gigante, e aí nós tivemos que fazer uma série de estratégias para poder, né? Se não tem crédito, o crédito praticamente foi enxugado, né, no mercado, e aí a gente começou a trazer novas estratégias para poder continuar crescendo e nossos franqueados tendo sucesso. E agora caminhamos firme, né, para continuar oferecendo o que tem de melhor para as pessoas por um preço justo. Nós somos uma empresa que a gente cuida e a gente transforma a vida das pessoas, seja através do sorriso, da imunização, da beleza, do bem-estar. Nós somos uma empresa de gente cuidando de gente. Que legal. Eu lembro que eu conheci a sua rede primeiro, né? Depois eu comecei a observar o surgimento de algumas outras meio similares, né? Deu uma infestada no mercado de concorrentes, não deu não, Carla? Tem muito hoje, muito. É assim, mas eu acredito que tem mercado para todo mundo, por quê? Quando meus filhos eram pequenininhos, eu olhava para eles e dizia assim para eles: tem coisas que eu não vou poder decidir por vocês. E uma delas é: a que time vocês irão pertencer? Se é o time dos bons ou o time dos mais ou menos. O bom come bem, mora bem, vê oportunidade em tudo. O mais ou menos come mais ou menos, passeia mais ou menos e só vê problema em tudo que faz. Então, eu dizia para ele: olha, só vocês poderão decidir se vocês vão ser da turma do bom ou da turma dos mais ou menos. Em todas as áreas, em todas as profissões, tem gente boa e gente mais ou menos, né? Então, está cheio de médico bom e médico que mata um monte de gente, está cheio de dentista bom e dentista que faz porcariada na boca dos outros. Isso em todas as áreas. Advogado bom, advogado ruim, negócios bons, negócios ruins, e o que as pessoas buscam hoje é um negócio chamado experiência. Então, a gente tem aí o primeiro pilar, que é um pilar da confiança, depois é um pilar de credibilidade, você entregar aquilo que você promete, depois você tem um pilar de relacionamento com o cliente e a experiência. O dinheiro é o 5º item que vai levar uma pessoa a comprar algo de você ou não. Então, a concorrência não me assusta, né, desde que a gente traga uma experiência diferenciada para o cliente. Agora, o empresário que não está disposto a dedicar tempo, nem energia, e nem construir diferenciais, aí é complicado. Ô, Carla, você acabou se dando bem na pandemia, se deu mal em 2024? 2009? Isso. Ah, errei. 2009, aí, com o olé que você tomou do governo, né? Sim. E 2026, que alguns analistas mais apocalípticos dizem que vai ser um inferno na Terra para o empresário, para o empreendedor. O que você está prevendo? Olha, como eu digo, né, o mar não está cheio de peixe. Então, o que eu estou olhando em 2026 é eficiência, eficiência, eficiência. Uma coisa que pouco se fala no mercado, né, de margem. Né, a gente vê aí as pessoas falando muito em crescimento,
em expansão. Hoje, minha preocupação é o bottom line da última linha, porque eu estou muito mais preocupada com a qualidade do que com a quantidade. Hoje, nós temos milhares de brasileiros endividados, né? Já montaram aí diversos programas, mas nós também temos milhares de brasileiros com dinheiro aplicado, que estão precisando de um tratamento odontológico, estão precisando, né, fazer algo na estética. Hoje, eu acredito que os negócios precisam ficar muito atentos à margem, porque quando você queima preço hoje, com o aumento de custo que nós tivemos pós-pandemia, você corre o risco de vender e chegar no final do mês e estar no negativo. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte com os nossos franqueados, mostrando o seguinte, ó, olhe para a qualidade e não para a quantidade. Né? Se for para vender para ter prejuízo, é melhor não vender. Porque eu acredito muito que negócio precisa ser bom para o cliente e para o empresário. Porque se você puxa a corda muito para um lado só, no momento ela arrebenta. E eu não acredito que coisa baratinha é boa. Porque não casa, a conta não fecha. Eu acredito no que nós temos, num preço justo. Hoje nós atendemos do público A ao público C. O público A que trata com a gente é o rico emergente, que gosta de coisa boa por preço justo. E nós somos o personalité da classe C. Então, por exemplo, o que nós fazemos hoje numa GIL, talvez numa dermatologista custe 5 vezes mais caro. Lavien, Ultraform, a mulherada entende o que eu estou falando. Né? Harmonização facial. Mas o importante é a gente encontrar esse equilíbrio de entregar o que existe de melhor para o cliente por um preço justo e com uma forma de pagamento adequada. Maravilha. Antes da gente partir para o quadro Caixa Preta, que os meus sócios Marcelo e Herbert vão sugar um pouco mais aí da sua alma, da sua mente. Misericórdia. Me conte, para finalizar aqui, quais são as suas perspectivas. Então, passado 2026 do capeta aí, o que será de 2027 em diante, na sua área específica, no varejo em geral? Olha, na minha visão, acho que é cíclico, né? Quando a gente olha a história do Brasil, nós tivemos muitos altos e baixos. Eu brinco e falo que tivemos muitos voos de galinha. Então, eu estou muito esperançosa que 2027, né, a gente tenha aí uma oportunidade de as coisas começarem a entrar no prumo. E eu acho que um dos principais fatores é queda de juros. Né? Não tem quem aguente uma Selic nesse patamar, né? A população sem crédito. Hoje as pessoas têm pouco incentivo para casa própria, pouco incentivo para poder fazer tratamentos mais complexos. E eu tenho muita esperança de que isso vá voltar, não de um dia para o outro. Acho que talvez é um processo de 2, 3 anos, mas a minha esperança é que em 2027, pelo menos, esse processo se inicie. Maravilha. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. E agora, Caixa Preta com a doutora Carla Sarni. Olá, seja muito bem-vindo à Caixa Preta do Power Minds Connects. Você já sabe que é o lugar que nós entrevistamos os maiores empreendedores e os maiores CEOs do Brasil. Aqui é onde a gente extrai o melhor, é o supra-sumo. Passa por Vicente, traz os melhores insights e ensinamentos, mas aqui a gente vai com algumas perguntas que realmente vão mexer com você e com eles também, não é isso, Marcelo? Com certeza, né? Aqui são perguntas menos formais. E a primeira pergunta que eu queria te fazer era se em algum momento você pensou em desistir. Inúmeras vezes. E o que não me fez desistir é que a minha vontade de vencer é maior do que os desafios. Eu acho que o empreendedor, né, ele já é um corajoso, porque empreender é um ato de coragem. E nada como uma boa noite de sono para você acordar e mudar de ideia. Que maravilha. Carla, diante de tantos desafios, para ter empresa do tamanho que você tem, se essa mulher extraordinária que você é, da onde vem a sua resiliência para chegar onde você chegou?
eu sou uma mulher muito objetiva, muito clara. Eu sempre tive muito certo para mim o que eu queria e onde eu gostaria de chegar. Eu não tenho esse negócio do deixa a vida me levar. Né? Claro, eu brinco e falo que o cavalo passa para todo mundo, monta quem quer. Tem gente que passa a vida banando a mão para o cavalo, mas tem gente que monta e vai com ele. E eu sou dessa. Né? Que se ele passar, eu monto, porque eu não sei se ele vai passar de novo na minha porta. E a minha resiliência, ela está muito ligada à minha infância. Né? Para que as pessoas possam entender como o meu mindset funciona, minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando eu tinha 1 ano e 1 mês. Desculpa, 1 ano e 11 meses. E minha mãe fez um curso de cabeleireira para poder sustentar os filhos. E ali eu aprendi o que era resiliência. Não tinha dia, não tinha hora. Chegasse uma pessoa na minha casa 9 horas da noite para fazer uma escova no cabelo, minha mãe fazia sorrindo, porque ela entendia que era mais um dinheirinho no caixa para pôr comida na boca dos filhos. Então, eu vi minha mãe fazendo cabelo de domingo à tarde, de domingo de manhã, segunda-feira à noite, e sem reclamar. Ela tendo um dinheirinho para poder bancar os filhos e colocar comida no prato. Então, é dessa forma que eu penso, é com este mindset que eu fui criada. Perfeito. Empreendedor é aquele tipo de gente que faz. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, o negócio vai acontecendo. Teve alguma coisa que você fez que você se arrependeu? Tenho. Lá atrás, eu tinha uma diretora de RH, eu recebi um convite para entrar de sociedade no negócio. E essa diretora falou para mim assim, Carla, eu acho que você não deveria entrar. Né? Eu falei, por quê? Ela falou, olha, porque tem muita incompatibilidade de valores, tem muita incompatibilidade de perfil. E eu não acreditei. E resolvi fazer e paguei um preço alto por isso. Quem nunca? Então, mas assim, o empreendedor, ele acerta e erra o tempo todo. Eu muito mais acertei do que errei. Fiz negócios com sociedades que deram muito, muito certo. Eu tenho sócia de 28 anos. Então, errar faz parte. E a gente aprende muito com esses erros. Muito, muito. E dificilmente a gente comete o mesmo erro outra vez. A gente pode cometer outros erros novos, mas o mesmo só se assinar um atestado de burrice, né? Nem fale. Me diz uma coisa, o que mais você se orgulha de ter feito na sua vida empresarial e, de repente, o que mais te envergonha de você, como é que eu passei por isso? Tirando esse caso aí que você fez uma péssima sociedade, mas assim, o que é que você, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Não combina nem com a Carla ter feito isso. Tem alguma coisa? Olha, o que eu mais me orgulho é o seguinte, quando eu peguei meu tão sonhado canudo preto em Alfenas, eu fiz uma promessa, que eu não pararia de ajudar as pessoas mais necessitadas. Porque eu acredito muito que, muitas vezes, na vida, o que uma pessoa precisa é de uma oportunidade. Do dia que eu formei para dentista, eu estou com 31 anos de formada, eu tenho projetos sociais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma ONG chamada Amigos do Bem. Eu tenho um instituto, o instituto hoje chama Salos, mas ele nasceu como Instituto Sorridentes. Parte do que os clientes gastam nas nossas lojas e as minhas palestras mantém os trabalhos sociais. Então, por exemplo, todos os anos eu mando Scanias para o sertão nordestino, embarcam comigo de 25 a 30 dentistas e a gente passa lá dias tratando e operando milhares de pessoas. Mas não é tratamento de limpeza, é o tratamento. A gente pega bocas completamente destruídas e entrega inteiras. São tratamentos milionários, né? Assim, que você faz inúmeros canais, inúmeras coroas, que você realmente transforma a vida da pessoa. Então, isso é algo que eu me orgulho muito, né? Que eu não perdi a minha essência, que eu continuo estendendo minha mão para quem precisa. Agora, coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, assim, de cabeça agora,
Eu não lembro, não, que eu disse isso não combina comigo. Eita, você podia ter me dado essa colinha antes. Vamos ver se eu lembrar aqui, mas não até porque eu sou muito verdadeira. Eu não sei se vocês sabem, minha história virou um filme. Passou no SBT, na Band, na Rede TV, está no YouTube para as pessoas assistirem. Chama A Força de um Sorriso. E lá tem um depoimento do presidente da Associação de Franchise, brasileira de franchise, dizendo: a Carla é muito autêntica, ela é muito verdadeira. Eu não faço aquilo que eu não acredito. Você nunca vai me ouvir dizendo algo que eu realmente não acredito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu recebo milhares de propostas para fazer propagandas para empresas de jogos, né? E com dinheiros significativos. Eu não aceito. Parabéns. Porque eu acho que não é algo que vai agregar nada na vida das pessoas. Pelo contrário, vem destruindo milhares de famílias. Mas não tem nada que eu digo que eu fiz e que eu acho que não combina comigo. Mas pode ter, mas eu não estou lembrada. Eu acho que você é daquelas que, quando cai, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima e deixa para trás, né? Para nem lembrar, né? Com certeza. E assim, o problema não é você cair, é você tomar a decisão se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e continuar andando. Eu acho que o que eu não deveria ter feito, talvez acho que é isso, em 2009... eu contei com uma linha do governo, e é uma linha que chama Proger. E esse dinheiro paga direto ao fornecedor, o dinheiro não viria para mim. E eu, com tanta confiança, eu construí as clínicas e os fornecedores ficaram esperando o banco pagar. Só que a linha de crédito saiu do mercado, e aí eu tive que me virar para pagar 23 milhões de reais. Vendi casa, fui morar de aluguel, vendi carro, vendi clínicas, fiz muita coisa para sair dessa dívida. Passei a trabalhar das 7 da manhã às 2 da manhã, porque eu precisei fazer o trabalho de 10 para poder economizar e pagar o banco. Acho que isso foi uma coisa que talvez eu não deveria ter feito da forma com que eu fiz. Perfeito. O que é que você acha que te dá mais prejuízo? O ego ou o medo? O ego é assim, o que destrói uma pessoa? O ego é a ganância. O ego te cega, não te deixa enxergar nada, e às vezes você não enxerga o óbvio que está na sua frente, você não está aberto a nada novo. E a ganância, ela te faz fazer coisas que muitas vezes que muitas vezes matam os seus valores. A ganância, se você não tomar cuidado, ela te leva para um caminho. Verdade. Minha amiga, olhando para aquela câmera, sendo que não só o filme que para essa daqui, ó, não só o filme que está lá no YouTube, mas com os milhões de telespectadores, e vai ser mais um vídeo que vai estar na internet para inspirar gerações, e até que talvez quando a gente não estiver aqui, né, porque o YouTube eu acredito que não vai acabar. Que mensagem você daria para inspirar pessoas que estão começando a ser firme, a ficar até aonde você ficou e foi firme e passou por essa turbulência? Aqueles que estão no platô, que não têm a luz e sabem, meu Deus, o que é que eu faço? Já bati no platô e não consigo ir para o próximo nível. E aquelas pessoas que estão se sentindo no fundo do poço. Que mensagem você daria para essas pessoas nesse momento? Acho que a primeira coisa é não tenha uma vida de si. Se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse tentado, se eu tivesse empreendido, se eu tivesse expandido, né? Porque chegar lá na frente, você não vai saber se você tivesse feito, se teria dado certo ou não. Então, faça. E a outra questão é, sonho precisa ter prazo. Se você não está sonhando, você morreu e esqueceram de te enterrar. A gente precisa ter um motivo para levantar da cama todos os dias. E por que sonho precisa ter prazo? Senão você corre o risco de passar por uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Olha, só uma que salva de palmas. Uma salva de palmas para minha amiga. Obrigada. Pois é. Parabéns. Você que está nos assistindo agora, se você quer fazer parte do Power Mind, se você quer se inscrever para participar dessas confrarias inteiramente grátis, das imersões, e também está fazendo parte de todos os nossos programas, se inscreve, você não vai pagar nada e você vai estar participando desse movimento incrível que está realmente balançando o país e levando algo genuíno, né, irmão?
Perfeito. A gente está aqui para aprender muito com essas grandes mentes, né? E também contribuir para a sociedade, contribuir para o pequeno, para o que está crescendo agora, né? É isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.